Chegou o mistério da nossa fé. Hoje, quinta-feira santa, vocês estão acompanhando na programação da TV Pai Eterno. Nós estamos, o tempo inteiro falando do mistério central da nossa fé. Quinta-feira santa, essa receita que você já acompanhou no Família de Amor e que nós agora damos passo a passo de um dos ingredientes importantíssimos da celebração cristã, que nós herdamos de Jesus e herdamos da tradição judaica, da comunidade judaica na qual Jesus foi criado, membro, participou e que fazia na celebração dessa noite santa a ceia pascal. Nesta ceia, os elementos mais fortes são o trigo, olha ele aqui na espiga, olha o trigo aqui in natura, descascado, ali na mesa está a farinha. Aqui está a uva, que macerada dá o sumo, que guardado e armazenado fermenta e dá o melhor vinho. Nessa noite santa, nós celebramos o mistério da nossa fé, em que Cristo mesmo se torna para nós comida e bebida, pão da vida eterna, cálice da salvação. Bem-vindo, é bom celebrar com você o Tríduo Pascal que nós começamos na grande força da fé. Agora, o passo a passo, como é que os judeus e como é que os cristãos celebramos esta ceia. Na missa, você já foi à missa e já recebeu aquela hóstia branquinha que é feita só com água e farinha de trigo, mais nada. Hoje eu vou ensinar para você a receita do pão ázimo, a forma judaica de preparar o pão ázimo. Vem para a mesa que a gente vai prusiando. Aqui na presença do Pai Eterno, está tão bonito nossa mesa, tão bonito esse colorido pascal, e eu te dou o passo a passo aqui do pão ázimo. Em muitas comunidades cristãs, em muitas paróquias, hora outra alguém se assusta porque na hora da comunhão não vem a hóstia branquinha, aquela hóstia que a gente está acostumado a comer, aquela hóstia que dissolve na boca, mas tem um pão um pouquinho mais firme, mais parecido com pão. Na introdução geral do Missal Romano, tem a indicação de que, de vez em quando, e principalmente na Quinta-feira Santa, para se evidenciar de forma mais explícita o mistério de Cristo, se recomenda que na ceia, na celebração da Quinta-feira Santa à noite, se utilize o pão ázimo. E essa receita ela é muito simples. Olha, vamos aos ingredientes. Pão ázimo, 1 xícara de farinha de trigo, 1/3 de xícara de água morna, meia colher de chá de sal, para menos, 1 colher de sopa de azeite. Simples assim, não precisa mais do que isso. Eu, com a minha opção natureba aqui que vocês conhecem, eu vou fazer essa receita, com 1 xícara, meia xícara de farinha fina, assim, e meia xícara de farinha integral. Pôs aqui, pegou aqui meia xícara de água morna, ela está mais quente que o normal, está quente absurdo, queimando o dedo do padre. A gente vem dar o ponto nela aqui, uma aguinha morna, porque ela vai ajudar na ativação da textura que nós precisamos para essa receita. Importantíssimo que você não, uma pitadinha de sal, que você não incorra no risco de fazer essa massa mole demais e também não fazê-la dura demais. Ok? É simples, absurdamente simples. Só isso. Pão ázimo. Sabe o que significa pão ázimo? Bento XVI diz que significa pão da pressa. Daqui um pouquinho, eu vou pegar para vocês o texto bíblico do livro do Êxodo, que relata
a recomendação para que a Páscoa dos judeus seja celebrada lá no Egito e os judeus comam o cordeiro assado com pão ázimo, isto é, pão sem fermento. Assado sem fermento quer dizer sem um processo, porque você sabe que a fermentação é na linguagem da culinária, o fermento é um processo de ativação viva da massa, micro-organismos, não é? E a ideia dos judeus é que não tenha micro-organismo nenhum e que seja de verdade aquela massa rústica, sem um micro-organismo nela, para que ela represente vivamente a farinha pura, sem nenhuma alteração de fermentação. E aí, ó, tá perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso aqui que nós precisamos. Já vou te mostrar. Segura aí, eu vou melhorar minha mesa, minhas condições de trabalho aqui. Minha gente, olha isso aqui. Esse é o ponto. Ela não está grudando na mão, não está grudando na tábua. Está perfeito. E agora a gente faz a brincadeira que der na teia com isso aqui. Das possibilidades. Para aquilo que nós chamamos um pão para a Eucaristia, para uma hóstia, o ideal é que você faça da forma mais rústica e não se assuste pensando que essa coloração, nós aqui no Brasil não temos esse costume, né? Mas se você anda pelo mundo afora, pela Europa, Israel, por exemplo, lá na igreja da multiplicação e na igreja do tabernáculo do cenáculo, a missa é celebrada pela comunidade lá com um pão assim, rústico desse jeito, não é aquela coisa branquinha do jeito da nossa hóstia não, ok? Ele é um pão exatamente assim, que tem uma originalidade maior. Se você é daquelas que não quer causar confusão e fala assim, não, mas vamos fazer ao menos bonitinho, redondinho, parecendo hóstia. Deixa eu pôr aqui, que ajuda para você visualizar. Isso aqui é uma técnica boa, ó. Eu peguei uma xícara, você viu, né? Mas pode ser qualquer copo, de qualquer tamanho, para você fazer isso aqui, que dá para você preparar bem o ázimo. Ázimo, comereis às pressas, o pão assado sem fermento, porque essa é uma noite santa, assim diz o Senhor no livro do Êxodo. O sentido de comer o pão ázimo é que o fermento é uma interferência já de micro-organismo, de fermentação na massa, e não é para ter nenhuma alteração na massa. O que significa isso? Ele vai representar para nós, ele prefigura o que depois, nessa noite, nós celebramos, Cristo Jesus, o pão puro, sem fermento, sem nenhum micro-organismo interferindo, mas somente o Espírito que age nele.
você pode fazer o teste com uma massa mais grossa assim, ok? Mais grossa assim. Ah, isso aqui é importante. Para não correr o risco de uma surpresa dele grudar, dê uma jogada de farinha. E se quiser brincar com a criançada na ceia, para os meninos e meninas que não fizeram ainda a primeira comunhão, que vive perguntando, querendo receber a hóstia, e você responde da pior maneira possível, dizendo assim, não pode. Eu detesto quando um pai, uma mãe ou um de nós na igreja falando para uma criança que não pode. Não é que não pode. É muito mais elevado você, ao invés de falar que não pode, você dizer, meu amor, você não precisa. Você é criança. Você está na fase da pureza, da inocência. Quando você chegar à idade adulta, que você entender as realidades da malícia do mundo, o fermento, aí você vai sim precisar desse alimento sobrenatural para te ajudar a viver a fé aqui. Então, o sentido é esse. Não é que não pode. É melhor dizer que não precisa do que não pode, ok? Você pode fazer esse pão de muitas formas. Bem artesanal, não se preocupe com essa alternativa de originalidade do pão. Quando as mulheres vão fazer hóstia para a missa da noite, elas usam uma tampinha, não cortou. Elas usam uma tampinha assim, ó. Isso mesmo, isso aqui pode ser hóstia, sabia? Que pode ser feito hóstia assim. Tem na prescrição que não, alguns mais rigorosos, que não coloque nem sal, nem azeite, que faça ela somente a água e a farinha. Segura aí que eu já te mostro. Minha gente, viu aí? Daria, se fosse fazer hóstia desse tamanho aqui, essa quantidade daria para fazer, dependendo a espessura da hóstia, daria para fazer de 80 a 100 partículas para a missa. Ok? Simples demais. E aqui não precisa mais do que 15 minutos. O diretor perguntou se não esperava crescer. Não, porque esperar crescer significa fermentar. E a gente não pode deixar fermentar o pão ázimo. Ele tem que ser sem fermento. Segura que a gente já vai te servir.
ázimo. Ó o pão ázimo. Olha isso aqui. Gente, eu que já tentei essa receita muitas vezes, não estava conseguindo fazer o pão abrir desse jeito. Ó, pegando na forma quente. E agora, sem ter noção, acertei o ponto dele abrir desse jeito. É o milagre da Quinta-feira Santa, minha gente. Olha isso aqui. Tá quente. E aí, eu vou contar para vocês um segredo agora, ó. Esse paninho aqui milagroso, que foi feito por um casal maravilhoso, a Marlene e o Américo, lá em Aparecida de Goiânia. O Américo plantou o algodão, colheu o algodão, a Marlene tingiu o algodão e teceram no tear. A Marlene já partiu para o céu e o Américo ficava proseando com ela e fazendo esses acabamentos enroladinhos assim. Uma homenagem para cada artesão e artesã da esperança e do amor. Assim vai, ó, nosso pão eucarístico para aquela mesa que tem visita hoje. Vocês acreditam que tem visita? Vem comigo. Ó, minha gente, viram aí os passos, não é? Até chegar aqui, com essas visitas boas ao redor dessa mesa. Eu acho que até eu, que não sou bom na cozinha, vou me arriscar a fazer um pão também. Não é? Eu nunca fiz pão, sabia, padre? Sério? Não. Vanessa, É fácil, eu vou dar conta? Vanessa, eu tinha medo. Eu achava que eu nunca daria conta de fazer bolo. E graças a Deus eu dei conta de fazer bolo. E uma coisa que eu apanhei muito porque eu sou sabotador de receita. Eu leio lá, mas eu penso, mas isso aqui eu quero pôr mais isso aqui, menos isso aqui, e aí eu saboto tudo, né? E pão não dá para ficar fazendo essas brincadeiras. E essa receita que eu ensinei para vocês não dá para ficar inventando demais, senão ela não dá essa textura. E fazer pão, isso aqui é altamente saudável. Você quer uma dieta saudável? Faça um pãozinho integral desse aqui com uma pasta natural que você inventa aí de um ovo amassado com abacate, azeite e sal, com um vinagretezinho. Com isso aqui, se você se ocupar em mastigar bem, porque exige, né? Isso aqui exige, a gente estava comendo aqui, experimentando, isso aqui exige uma paciência, porque esse processo de colocar um pão seco desse tanto na boca e não colocar o líquido logo, mas deixar que ele ative o processo de salivação, está aí o código do que você precisa para o cérebro ficar sabendo que já recebeu o tanto de alimento que precisava pelo tanto de saliva que processou aqui, e o estômago também já sabe que tanto de alimento foi bom pelo tanto de saliva que processou e desceu para lá. Então, o alimento, a textura, a temperatura, o sabor tem essa função de codificar para a gente, o próprio corpo informar para você, ou chega ou come mais. Padre Antônio, olha, eu e a Vanessa estamos aqui satisfeitos, Amém. Porque era um pedido nosso, não era, Vanessa? Era um pedido e hoje realizou. Então, dias de glória para eu e Vanessa hoje, porque sempre a gente dizia, qual será a receita do Padre Antônio hoje, né, lá no nosso programa. E hoje nós estamos aqui nessa manhã de quinta-feira, nesse início de tarde, na verdade, reunido à mesa, assim como Jesus reuniu os seus discípulos. E essa receita para lá de especial que o Padre Antônio nos apresentou e que você também pode fazer em casa e até na sua comunidade hoje para a missa, né? Na hora da Santa Missa hoje à noite, olhe, e eu termino o programa assim, olhe para a hóstia. A hora que o sacerdote quebrar e a comunidade disser, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Que o Cordeiro essa noite, oferecido, antecipado, nos dê a paz, te dê a paz. Beijo para você e nós ficamos aqui cordeirando com esse clima bacana do Tríduo Pascal. Obrigado, gente, pela Obrigada, visita, pela Padre. Nós que agradecemos. Foi lindo.